Então, beleza, tá gravando. Então, hoje o que a gente vai falar vai ser sobre minimização em compactos, tá? Bem, deixa eu abrir aqui a mesa. Então, o que que acontece? Então, minimização em compactos, vamos então pensar aí no caso do cálculo um, tá? É o seguinte, lá no cálculo um, digamos aí que eu tenha uma função contínua, tá? No intervalinho aí fechado a b, tá? Digamos que a função seja contínua, tá bom? Então, o que que acontece? Lá no cálculo um, nós vemos que você tem aqui f uma função contínua, né? Não tem pulos e tal. Então, o que que acontece? No cálculo um, nós vimos que toda função contínua, num intervalozinho assim fechado, desse jeitinho aqui que está no quadro, toda função contínua, nesse intervalinho fechado assim, toda função contínua nesse intervalo, ela admite em algum lugar pontos de máximo e mínimo, né? Então, no nosso caso, tem ocorrência de um mínimo aqui, né? Um mínimo aqui e um máximo aqui no B, tá? Um máximo, tá? Então, a pergunta natural é a seguinte, e fora isso, né? A pergunta natural, aliás, é o seguinte: isso acontece quando a gente tem funções de mais variáveis, né? A resposta é sim, tá? E agora uma outra coisa é a seguinte: uma vez que o máximo ou o mínimo, né, ele acontece dentro do intervalo, nós vimos lá no cálculo um que, por exemplo, digamos que o mínimo ocorra aí no interior do intervalo, ou seja, tem ocorrência de mínimo aí num ponto que é estritamente maior que A e estritamente menor que B. Lá a gente vê que esses caras são pontos críticos, né? Tá? Então, ou seja, né, a reta tangente ali, né, se a gente for interpretar geometricamente, a reta tangente tem um coeficiente angular nulo sobre os pontos do gráfico em que isso acontece, ou seja, a tangente é zero, né? Então, a gente agora vai começar a ver o análogo para função aí de duas variáveis, tá bom? Tá? Então, vejamos então. Cadê? Então tá. Então, o análogo do intervalinho fechado, só que no caso do R2, tá? É o que a gente chama de conjunto compacto, tá? Então, por exemplo, então vamos lá, ó. Definição. Primeiro, eu chamo um conjunto A do R2 de limitado, tá? Se existir uma bola aberta B, tá? De centro na origem e um raio K, tal que o conjunto fica dentro dessa bola, tá? Então seria uma coisa assim, o conjunto em questão deve ficar dentro de alguma bola centrada na origem de algum raio, tá? Eu digo que um conjunto, tá? Ele é fechado se o complementar dele, ou seja, o conjunto dos caras que não moram naquele conjunto em questão, se o complementar dele for aberto, ou seja,
a muito grosso modo, tá, pessoal? Um conjunto aberto é no caso aqui do quadro aqui, tá? É a muito grosso, não, peguei esse desenho aqui mesmo. Então, a muito grosso modo, um conjunto fechado é o quê? A muito grosso modo, você pegar esse A aqui da figura, né? Esse A. Então, esse K seria o quê? O contorno mais o que está dentro, tá? Mais o que fica dentro do contorno. Então, isso aí, a muito grosso modo, é o que são os conjuntos fechados, tá? Eu digo que um conjunto ele é compacto se ele for fechado, né? Esse negócio aí do contorno, e ele for limitado, tá bom? O negocinho da bola, tá? Exemplos de conjuntos compactos, né? Aí no nosso caso, no plano, tá? Por exemplo, um quadrado, tá? Né? No caso, os lados do quadrado mais o que está dentro. Um triângulo, os seus lados mais o que está dentro. Esse feijão aqui, né? O contorno do feijão mais o que está dentro. Então, isso aí são exemplos de conjuntos compactos, tá? E o principal teorema que relaciona máximos e mínimos em conjuntos compactos é o chamado teorema de Weierstrass, tá? Que diz o seguinte: seja A contido em R2 um conjunto compacto e f de A em R uma função contínua, tá? Então vai existir dois pontos x1, y1 e x2, y2 que moram nesse conjunto A, de maneira que a função fica entre f de x1, y1 e f de x2, y2, sempre, tá? Ou seja, em outras palavras, vai acontecer um ponto de máximo global e o ponto de mínimo global, tá? Então, beleza? É... Então tá. Agora, ó, teorema de Weierstrass é isso, tá? Em compactos sempre existe máximo e mínimo, tá? Apenas isso. Agora, como é que eu aplico isso na prática, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, tá? Por exemplo, encontre os pontos de máximo e mínimos globais, tá? De f de xy igual a x quadrado mais 3xy menos 3x no conjunto A dado pelos xy pertencente a R2, tais que x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a zero e x mais y é menor ou igual a 1. Se a gente for pegar para desenhar, tá? O que que acontece? Esse conjunto A, então x e y maior ou igual a zero é o primeiro quadrante, tá? X mais y menor ou igual a 1, aí o que que você deve pensar? Tu pega a reta, vou trocar essa caneta aqui, tu pega a reta x mais y igual a 1, né? E x mais y menor ou igual a 1, tá? Ó, veja só. Vamos pegar aqui, então, tirar que o y é 1 menos x. Então, x mais y ser menor ou igual a 1 implica que y fica menor ou igual que 1 menos x, tá? A reta y igual a 1 menos x é a reta que passa pelos pontos 1, 0 e 0, 1. Tá? Se tu colocar lá y igual x igual a 0, né? Aí você tem aqui y igual a 1. Se tu colocar que y é igual a 0, você tem que x é igual a 1. Tá? Então, tem o corte aqui nesses dois pontos. Tá? Então, ok. Então a gente aí, então essa região, tá? É o que? Vai ser a região, né? Combinando tudo, x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e x mais y menor ou igual a 1 é o que? São os caras do primeiro quadrante que ficam abaixo da reta x mais y igual a 1 e como tem a condição aí igual a zero aqui e aqui, então pode ser caras dos eixos, tá?
Ou, em suma, é esse triângulo aqui, tá? Da figura, tá? O conjunto A vai ser compreendido pelos lados do triângulo, mais o que está dentro do triângulo que está achurado aqui, tá bom? Então tá. Então o que que acontece? Essa f aqui, x ao quadrado mais 3xy e tal, essa função é contínua, porque aí, né, enfim, ela é soma aí, digamos, aí de polinômios e tal, então é contínua, tá? Beleza. Então, nesse triângulo aqui, e o que está dentro, né? Weierstrass assegura que vai existir nesse triângulo mais o que está dentro pontos de máximo mínimo, tá? Weierstrass assegura a existência, tá? De máximo e mínimo, tá? Nesse triângulo mais o que está dentro. Só que aí tem duas coisas, tá bom? Como pode e vai existir duas possibilidades. Ou os máximos e os mínimos, né? Eles moram aí, né? No bordo do triângulo, ou seja, seus lados, ou dentro do triângulo, tá? No caso de morar na região interna do triângulo, o que que acontece? A gente viu, tá? Aquele resultado que se o cara é extremante local, máximo mínimo local, então o gradiente ele é zero, né? Tá? Só que lá o resultado ele valia para quando a função era definida, tá? Num conjunto aberto, tá certo? No caso, então, esse resultado que eu estou falando, ele vai valer se o cara, nessa situação aqui, tá? Então, nessa situação aqui, aquele resultado vale, nessa situação desse problema, o resultado vai valer, então, se o cara estiver na região interna do triângulo, tá? Então vamos, né, região interna ou interior, tá? Então vamos dar uma estudada no interior do triângulo, tá? Então se o máximo ou mínimo tiver dentro no interior do triângulo, então o gradiente tem que se anular, ou seja, a df dx e a df dy devem ser igual a zero, tá? Se eu fazer o df dx, vai dar o que? 2x mais 3y menos 3. Se eu fazer o df dy, vai dar, pegando aqui 3x. Então, beleza. Então, daqui da segunda equação, eu tiro que 3x igual a zero, ou seja, x igual a zero. E se eu jogar x igual a zero nessa primeira equação aqui, eu tiro que y igual a 1. Tá? Só que o ponto 0,1 quem é? É essa quina aqui, né? Beleza? Ou seja, tá? Essa quina, ela não mora na região do interior do triângulo, tá? Qual que é a conclusão? Então, não existem pontos de máximo ou mínimo local, tá? Na região interna do triângulo, tá bom? Na região interior do triângulo, tá? Então, como eu escrevi aqui, né, ó. Então, o ponto 0,1 não está no interior de A. Logo, F não possui extremos locais no interior de A, tá? Então, no interior não tem, mas tem o bordo ainda a ser analisado, tá bom? Beleza? Tá? Então, veja só. Então, beleza. No interior não tem. Vejamos os lados do triângulo. Então, escutei alguém chamando aqui, impressão minha. Vocês estão me escutando? Então talvez seja pontual com a Caroline, então. Caroline, dá uma saída e entrada aí na sala, talvez ajude. Por gentileza.
veja só. Então, no interior do triângulo não tem nada lá, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos olhar os lados do triângulo, certo? Ok. Então, eu dei nome aqui aos pontos. T vai ser 0, 0, S vai ser 1, 0 e 0, 1 vai ser R, só para eu me identificar aqui nos lados do triângulo. Vamos iniciar olhando o segmento TS, tá? Que é esse lado aqui de baixo, tá? O segmento TS, tá? A gente vê aí que é o conjunto dos pontos da forma x0, tá? Em que x fica entre 0 e 1, beleza? Tá? A função sobre esses pontos aí x0 vai ser o quê? Se tu substituir, coloca 0y e deixa o x variando aí de 0 a 1, a função fica x quadrado menos 3x, tá? Beleza? Bem, isso aqui tu pode fatorar como x vezes x menos 3. Sendo assim, se eu pensar aí se eu pensar, né, nesse cara, vamos de novo, ó, x quadrado menos 3x é x vezes x menos 3. Tá bom. Então, x quadrado menos 3x, então aí representa uma parábola, tá, de raízes 0 e 3, tá, com essa concavidade, beleza? Tá bem? Só que aí o meu x está variando de 0 a 1, né? Então, a função nesses pontos dessa forma, o que que acontece? Ela se comporta como essa parábola aqui, só que com x variando de 0 a 1, tá? Pelo nosso diagrama aqui, a gente nota que em x igual a 0 ocorre máximo, né? Isso aí porque eu estou pensando de 0 a 1, tá? Então, em x igual a 0 ocorre máximo e x igual a 1 ocorre mínimo, tá bom? Então, quando o x é 0 aqui, é o ponto 0, 0. Então, sendo assim, f de 0, 0, que é igual a 0, é o valor máximo da função f, tá? De novo, ó, tá? Em x igual a 0, tem ocorrência de máximo, tá? Com x aí de 0 a 1. Ok. Sendo assim, f de 0, 0, que é igual a 0, será o valor máximo, tá? Da nossa função f no segmento TS. E em 1, 0, tá? Né? Ó, se eu colocar x igual a 1, né? Que é esse x igual a 1 aqui, tá? Em x igual a 1, que vai me caracterizar o ponto 1, 0, o que que acontece? De novo, ó, em x igual a 1, a gente vê que tem mínimo, né? Sendo assim, pegando esse x igual a 1, eu terei o ponto 1, 0. Sendo assim, f de 1, 0, que é igual a menos 2, substituindo, vai me fornecer o valor mínimo da função f no segmento TS, tá? O valor mínimo da função f no segmento TS, tá? Bem, então o que que acontece? Então, nesse segmento TS aqui, tá? Nesse segmentozinho, em 0, 0, tá? Tem mínimo máximo, aliás, naquele segmento, né? Então, o que eu estou querendo falar? Que nesse segmento TS, só no segmento, tá? O máximo da função acontece em 0, 0 e o mínimo em 1, 0, tá? Esses dois caras aí tá maximizando ou minimizando em relação a esse segmento, tá? Beleza. Então agora vamos analisar agora o segmento, esse TR aqui, tá bom? No segmento TR, tá? A gente vê aqui que são os pontos da forma 0y com y de 0 a 1, né? Tá? Então, beleza. Então, ó, f de
f(0y), se a gente substituir aqui, tá? Vai zerar os x aqui, né? Então, ou seja, zera tudo, né? Então, a função no segmento TR é sempre zero, tá? Tá? Então, é sempre zero. Então, beleza, tá? Sempre zero, tá ok. Então, o comportamento aí no TR está bem caracterizado e tal. Agora, no segmento restante, no segmento RS, que seriam aí os pontos da reta, né? Tá? Então, então veja só, em RS, o que está acontecendo? Não, peraí. Em RS, né? Em RS, o que acontece? Os meus pontos satisfazem x mais y igual a 1. Ou seja, o y é 1 menos x. Então, os pontos sob a reta aqui são os pontos da forma x, 1 menos x. E lá, por causa da nossa situação, o x aí fica de 0 a 1, tá? A função sobre essa reta, tá bem? Tá? É calculada como f de x 1 menos x. Se a gente substituir na lei da função, vai dar x ao quadrado mais 3x, 1 menos x menos 3x. Organizou isso aqui, dá menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado representa aí uma parábola com essa concavidade, tá? Em que zero é raiz de multiplicidade 2, tá? O x varia de 0 a 1. Então, eu vou analisar essa parábola aqui para baixo só para x de 0 a 1, devido ao fato de x ficar entre 0 e 1. Tá bom? Beleza. A gente vê aqui, então, que para x de 0 a 1 tem ocorrência, né, em x igual a 0 de máximo. Tá? Se eu pegar o ponto correspondente, 0, 1 menos 0, que é o ponto 0, 1, então eu vou ter que f de 0, 1, que é igual a 0, será o valor máximo da função f no segmento RS, tá? RS, beleza? Tá? E o que acontece? Essa parábola aqui é minimizada, pensando que o x está de 0 a 1, tá? Ela será minimizada em 1. Então, em x igual a 1, ocorre mínimo dessa parábola. O ponto correspondente aí, tá? Seria 1, 1 menos 1, ou seja, 1, 0. Portanto, f de 1, 0, que é igual a menos 2, vai ser o valor mínimo da função f no segmento RS, tá? Beleza? Tá bom? Então tá. Então, o que acontece, gente? Tá? O que acontece? Então, vamos lá. Ó. A gente viu que no interior do triângulo não tem extremante local, ou seja, não tem máximo local, não tem mínimo local, né? Não tem máximo e nem mínimo local. Então, consequentemente, o máximo aí que cadê? Então, consequentemente, a função não vai ter dentro do triângulo máximo global e mínimo global, tá? Nem máximo global e nem mínimo. Então, né, o resumo, de novo, tá? É bem detalhista o teorema de Weierstrass. Então, ó, a gente viu que dentro do triângulo, no interior do triângulo, não existe máximo local e mínimo local. Consequentemente, nesse interior não ocorrerá máximo global e mínimo global. Tá bem? Então, esse máximo global e mínimo global devem morar sobre os lados do triângulo. Nós vimos que sobre os lados do triângulo, o maior valor ocorrido, tá? É 0, tá bom? Então, ó,
aqui, ó, veja só, olha aqui, por exemplo, ó, temos aqui no segmento, todo segmento TS, o maior valor é zero, tá? No segmento aqui TR, o maior valor é zero. E no TR, cadê? Né? No TR é sempre zero, aliás, né? No RS, o maior valor é zero, tá? Sendo assim, sendo assim, o zero ele é o maior valor em todo o triângulo, tá? E só para ficar mais reforçado, o que que acontece? Esse zero aí, ele ocorre nos pontos da forma 0y, com y de 0 a 1, tá? E esse caso aqui pega esse cara aqui, pega o 00 aqui desse segmento aqui, tá? Ó, então, quer ver, ó? Então, vamos lá, ó. Então, ó, o maior valor, então, que a função vai assumir é zero, tá? Aí a gente viu aqui que aconteceu em 00, né? Aí aqui a gente viu que aconteceu nos pontos da forma 0y, com y de 0 a 1. E aqui a gente viu que aconteceu no ponto 01. Em suma, tá? O máximo da função em todo o triângulo será zero e mais ainda, ele sempre acontece em pontos da forma 0y com y de 0 a 1, tá? Beleza? Tá? Então, o máximo global da função, tá? O valor do máximo, né? Enfim, o máximo que a função atinge nesse triângulo, tá? É zero. E ele é atingido nos pontos da forma 0y para y de 0 a 1. Certo? Sobre os lados do triângulo, nós vimos que o menor valor que ocorre da função é menos 2, tá? Sendo assim, o menos 2 é o menor valor que a função vai ter em todo o triângulo com os seus lados, tá? Verdade, tem um detalhe aqui, ó. Quer ver? Volta aqui no zero, tá? Ó. Então, com respeito ao valor zero, ele vai ser o menor valor, tá? Atingido pela função em todo o conjunto A, tá certo? Tá? Que são os três lados mais o que está dentro, beleza? Ok? Agora voltando aqui no menos 2. O menos 2 aí então será, aliás, o zero é o máximo, né? No conjunto A, enfim. O menos 2 será o menor valor atingido pela função em todo o conjunto A. Tá bom? Beleza? E mais ainda, né? Ele só é atingido, né? Então, de novo, o menos 2 vai ser o menor valor da função atingido no conjunto A, que é compreendido pelos três lados do triângulo mais o que está dentro, e ele vai ser atingido no ponto 1, 0, tá bom? Beleza? Tá? Então, né, no caso aí, 1, 0 é o ponto de mínimo global e o valor aí mínimo da função em todo o conjunto A será menos 2. Ok, tá? Perguntas? Não, ok. Então, vamos fazer aí mais um exemplo, tá? Então, ó, exemplo. Encontre os pontos de máximo e mínimo globais de f de xy igual a x vezes y, tá? No conjunto A igual aos xy de R2
tais que x² mais y² é menor ou igual a 1. Tá? O conjunto A, tá, vai ser esse círculo aqui, né? A circunferência desse círculo mais o que está dentro. No caso aí, o círculo ele tem raio 1 e é centrado na origem, tá bem? Ok. Essa função aí, x vezes y, ela é contínua, tá? Beleza, né? Continuidade é uma coisa que o teorema de Weierstrass pede, tá? Essa função ela é contínua, beleza? Então, por Weierstrass, vai existir máximo e mínimo no conjunto A. Agora, onde ele está, né? Então, ele pode estar na região do interior aí desse círculo, tá? Ou no bordo, tá certo? Se ele estiver no interior, o gradiente nesse ponto teria que ser zero, tá? No máximo ou no mínimo, tá? Tá certo? Tá? Então beleza, tá? Então teria que ser zero. Então, se a gente fazer o df dx e o df dy, é yx, tá? Então, isso aqui me dá que 0, 0 é ponto crítico de f. Então, 0, 0 é candidato, tá, a ser máximo ou mínimo global da função f. Tá? Então, vamos de novo. Ó. Weierstrass, ele me diz que nesse círculo, que no conjunto A, ocorrerá máximo e mínimo global. Se tiver no interior do círculo, o gradiente tem que ser zero, tá? Então, fazendo essa conta, eu tenho que, então, se o cara, né, de novo, se o máximo ou mínimo global, se o máximo ou mínimo global morar no interior do círculo, então, o gradiente em cima desses caras tem que ser zero. Ok. Então, beleza. Então, vamos anular o gradiente aí em pontos da região do interior. Tá? Isso me fornece o ponto 0, 0. Tá? Então, tá. Então, esse 0, 0, ele né, que é um ponto crítico e tal, esse 0, 0, ele vai ser, então, candidato a ser esses caras aí do Weierstrass, tá? Só para a gente deixar guardado, f de 0, 0 é 0, tá? Então, vamos dar uma estudada agora no bordo do círculo, tá? Ou seja, vamos estudar nessa parte aqui de cima e na parte de baixo. Na parte de cima, tá, do bordo, o ponto né, isso daí, né, esse bordo aí, quer ver, ó? Vamos fazer um desenho. Então, o bordo, como aí é o círculo x² mais y² igual a 1, o bordo do círculo, então a parte de cima é dada por y igual a raiz de 1 menos x² e a parte de baixo é dada por y igual a menos raiz de 1 menos x². Sendo assim, vamos estudar e começar aí pela parte de cima, tá? Que seriam, então, né, a parte de cima do bordo, que seriam os pontos da forma x raiz de 1 menos x², com x variando de menos 1 a 1, né? O x varia de menos 1 a 1. A função sobre esses pontos, tá? É f de x raiz de 1 menos x². Aí fez aqui o produto x vezes y, né? X vezes raiz de 1 menos x². Isso aí, por conveniência, eu vou chamar de h de x, tá? Aí, no caso, o x está variando de menos 1 a 1. Bem, então, para eu estudar, né, com respeito a máximo e mínimo, a função f sobre esse bordo superior,
isso equivale a estudar os máximos e mínimos da função h de x, com o x variando aí de -1 a 1. Né? Tá? Então, como é que eu estudo o máximo e mínimo da h? Primeiro passo, temos que derivar h. Se eu derivar h, tá? Eu tenho que h' de x se eu fazer aí a regra do produto, vai dar 1 menos 2x ao quadrado sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer o varal dessa derivada. Tá? Então, 1 menos 2x ao quadrado, tá? Representa essa parábola aqui, com essa concavidade, tá bom? Tá? Aí a parábola aí se anula nesses dois caras, entre os dois caras ela é positiva, e fora aí dos dois caras fica negativa, tá? Raiz de 1 menos x ao quadrado é sempre algo positivo, né? Porque é uma raiz, né? Então, a raiz é maior ou igual a zero, tá? Beleza? Sendo assim, tá? Se eu fazer o joguinho de varal, tá? Vai ficar menos com mais é menos, mais com mais é mais, menos com mais é menos, tá bem? Então, aqui é o sinal da derivada h', tá? Beleza? Só se atentando ao fato que que o que essa h' aqui ela tá aí definida de -1 aberto, né, de -1 a 1, tá? Então a h' de x ela fica definida para x de -1 a 1, tá? Que é para não anular aqui o denominador, tá? Aí, como raiz de 2 é mais ou menos 1,4, então menos raiz de 2 sobre 2 está aqui, raiz de 2 sobre 2 está aqui, 1 está para cá e menos 1 está para cá. Tá? Então, beleza. O h' tem então esse comportamento, então a função h, tá? De -1 a menos raiz de 2 sobre 2, ela decresce. Depois, como aqui é mais, ela sobe. Depois de raiz de 2 sobre 2 até 1, decresce. Tá? No caso aí, o que acontece? Então, beleza. Tá? Eu tenho isso. Tá? Então, beleza. Aqui nesse diagrama, né, como a... Tá, então, enfim, vamos continuar. Então, o que acontece? Pelo comportamento que a gente está vendo aqui, a gente vê que H possui mínimo global para x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá, isso aí eu estou pensando com H com x variando de -1 a 1, tá, pessoal? Então, H possui mínimo global para x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e máximo global para x igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Beleza? Agora só tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Calma aí. Agora está me incomodando. Deixa eu ver. Tá, algo a mais tem que ser comentado aqui, ó. Que é o seguinte, que o menos raiz de 2 sobre 2 é o ponto de mínimo global dessa H. Calma aí. Peraí, pessoal. Vamos ver. Não, mais tem que ser estudada. Mais coisa tem que ser estudada. Ó, então vamos lá, ó.
Deixa eu ver. Calma aí. Faltou um detalhe aqui. Espera aí. Espera aí. Ó, vai ter que ser feito isso. Então, ó, veja só. Tá. Eu afirmei, né, que H possui mínimo global para x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Bem, não podemos concluir isso direto. Por quê? Tá, ó, pelo nosso diagrama aqui, tá? O máximo global, tá? Pode ser em raiz de 2 sobre 2 ou menos um, tá? Ou nos dois, né? Tá? Então, vamos comparar a função nesses dois pontos, a função h. O que é h de raiz de 2 sobre 2, tá? Isso daqui, o que é h? Ó, h vai ser, então, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 1 menos o raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que vai ser meio, né? Meio. Né? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai dar 2 quartos, que é meio. Então, isso daqui vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 menos meio vai ser 1 por raiz de 2, né? 1 por raiz de 2. Então, dá meio. Então, h em raiz de 2 sobre 2 dá meio. Beleza. Agora, quanto que é h em menos 1? h em menos 1, h em menos 1 é o que, né? É x quadrado vezes 1 raiz de 1 menos x2, né? Aqui, né? Aqui. H em menos 1 já vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes raiz de 1 menos x2. Cadê? Vai dar zero. É esse produto aqui. Vai dar zero. Eita. Tá dando zero. Tá. Beleza. Não. Tudo jóia, tudo jóia. Então, ó. Então, h de raiz de 2 sobre 2 é meio. E h de menos 1 é zero. Portanto, a h, de fato, né? Ela é... que aqui eu fui pelo... eu fui pelo máximo, né? Isso. Então, ó, pela nossa... Vamos voltar aqui, ó. Pela nossa configuração aqui desse diagrama, AH com o x variando de menos 1 a 1, teria, então, o máximo global aqui em raiz de 2 sobre 2, ou no menos 1, ou nos dois. Só que comparando, né? O h de raiz de 2 sobre 2 é meio e o h de menos 1 é zero. Sendo assim, o máximo global de h ocorre em x igual a raiz de 2 sobre 2. Belezinha? Tá? Então, tá justificado. Agora, vamos para o mínimo global da h. Vamos apagar aqui, pá. Agora o mínimo, né? Pelo nosso desenho aqui, o mínimo global da h de menos 1 a 1 ocorre em menos raiz de 2 sobre 2 ou no 1, né? Ou no 1. São duas possibilidades. Ou nos dois, às vezes coincide o valor, tá? Mas vamos lá, ó. H de menos raiz de 2 sobre 2, quanto é que é? H de menos raiz de 2 sobre 2, né? A função é x, né? Menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz
de 1 menos, aí vai ficar meio, né? Tá? Isso daqui é menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1 por raiz de 2, e isso daqui é menos meio. Por outro lado, o H de 1, tá? Vai ser x, né? 1 vezes raiz de 1 menos 1 ao quadrado, que é zero. Ok. Sendo assim, o mínimo de H, tá? Acontece, o qual vai ser menos meio, ele acontece em menos raiz de 2 sobre 2, tá? Então agora está bem claro agora. H possui mínimo global para x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e máximo global para x igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Beleza? Tá? Então tá. Quando o x, então beleza, tá? Então ok. Então os caras que têm o x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e x igual a raiz de 2 sobre 2 são caras chaves, tá? Beleza? O que que acontece com o cara, né? Se tu tem x igual a menos raiz de 2 sobre 2, tá? Quer ver? Então, calma aí, ó. Pera aí, quer ver? Então tá. Então, só retomando aqui, H possui mínimo global aqui e aqui. Beleza? Então, ó, tá? Então, novamente, né? A H, o que que acontece? Ela é a função f calculada sobre o bordo superior, tá? A H, ela vai ter, então, seu mínimo global nesse x e máximo global nesse x. Ok. Sendo assim, tá? É muito importante a gente ver os pontos correspondentes para esses x's aqui, o ponto correspondente no bordo superior. Quando o x é menos raiz de 2 sobre 2, o y correspondente será a raiz de 2 sobre 2. Se x é raiz de 2 sobre 2, o y correspondente é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, o que que acontece, tá? Então, no bordozinho ali superior, tá? A função f terá, então, né, consequentemente, máximo global, tá? Naquele segmento, naquele bordinho superior. No bordo superior, ela vai ter máximo em menos em raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Ela vai, o máximo de, tá, dessa análise aqui, nós notamos que sobre o bordo superior, a função f terá um máximo de meio, o qual ocorre em raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E nesse mesmo bordo superior, seu mínimo será menos meio, e o mesmo ocorre em menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá? Pronto. Bem, agora na parte de baixo, tá? Que são os pontos da forma x, raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Com o x variando de menos 1 a 1, a função f sobre tais pontos vai ser menos x raiz de 1 menos x ao quadrado, que eu chamei de k de x e o x varia de menos 1 a 1. Se você fazer o esqueminha da derivada, tu vai ter essa configuração aqui para o crescimento de k de x, tá? Tá repetindo o raciocínio que a gente fez, tá? A gente pode concluir que k vai ter máximo global para x igual a menos raiz de 2 sobre 2, tá? Máximo global aqui. E mínimo global para x igual a raiz de 2 sobre 2. Isso pensando aí que a k está de menos 1 a 1, tá? Que o x da k de x está variando de menos 1 a 1, tá?
Então, K possui máximo global para x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e mínimo global para x igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, olhando os caras os caras do bordo inferior, tá? Com essas coordenadas x, nós tiramos o seguinte, né? X igual a menos raiz de 2 sobre 2, o cara correspondente do bordo inferior, tá? Jogando que y é menos raiz de 1 menos x ao quadrado, o y correspondente será menos raiz de 2 por 2. E se tu jogar x igual a raiz de 2 por 2, tá? O y correspondente vai ser menos raiz de 2 por 2. Então, sendo assim, o mínimo que a função atinge, f, no bordo inferior, será menos meio, e o mesmo ocorre em raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. E o máximo sobre esse bordo inferior será meio e ocorre em menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 por 2, menos raiz de 2 por 2. Tá? Tudo bem. Então, o que que acontece? Olhando o bordo aí como um todo, a função atinge nesse bordo um valor maior de meio, tá? Beleza? E ele acontece em menos raiz de 2 por 2, menos raiz de 2 por 2, tá? E raiz de 2 por 2 e raiz de 2 por 2, tá? De novo, olhando todo o bordo, tá? Aliás, vamos dar para resumir mais, ó. Então, beleza. Então, o que que acontece, ó? Então, pontos chaves aí que a gente tem nessa história toda são 5 pontos. Esses dois aqui e esses dois aqui e o 0, 0 lá no começo da história, tá? Beleza? Tá? Então tá. Então esses 5 comandam os extremantes da função no círculo, tá? Vai ser algum deles, beleza? Então, ó, a função no 0, 0 é 0. A função, vamos pensar em máximo agora, tá? Então, a função no 0, 0 é 0, a função em raiz de 2 por 2, raiz de 2 por 2 e em menos raiz de 2 por 2 e menos raiz de 2 por 2 é meio, tá? Aí, no raiz de 2 por 2 e menos raiz de 2 por 2 e no menos raiz de 2 por 2, raiz de 2 por 2 é menos meio. Sendo assim, tá? O maior valor que f atinge em todo o conjunto A vai ser, né, o maior valor, sendo assim, o maior valor que a função f atinge em todo o conjunto A é meio e ele ocorre nesses dois pontos. O valor mínimo que a função f atinge em todo o A, né, o valor mínimo que a função atinge, o valor mínimo que a função f atinge em todo A vai ser menos meio e acontece nesses dois pontos, tá? Beleza? Tá ok? Tá? É isso, tá? Então, o valor mínimo que a função o valor mínimo que a função atinge em todo o conjunto A é menos meio e ele ocorre nesses dois pontos, tá bom? Ok? Tá? Perguntas, comentários? Não? Tá. Vou dar uma encerrada na gravação. Luzia!